O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês também que nos acompanham agora pelas mídias sociais, nós acabamos de ouvir o relato do chamado de Mateus. Mateus, que é um dos discípulos de Jesus, mas que foi tirado da coletoria de impostos. Quando a gente ouve que alguém é cobrador de impostos, pode ser que a gente não tenha a real dimensão do que isso significa para a época de Jesus. Um cobrador de impostos é um ladrão, um usurpador. Ele põe as contas do povo bem altas para poder tirar o seu próprio salário. E além do mais, ele trabalha para o povo inimigo. Se Israel estava tomada pelas forças romanas, um cobrador de impostos sempre coleta dinheiro para as forças inimigas e ainda rouba o próprio povo. Como eu disse, um ladrão e um impuro, porque mexe com dinheiro, onde está gravada a imagem de César, onde está gravados inscritos que dizem que César é Deus e, portanto, uma moeda que é idólatra, símbolo da idolatria. Então Mateus é um pecador, radicalmente um pecador. Jesus passa por ele, e isso é curioso, notório em Jesus. Ele simplesmente diz: "Vem e segue-me." Vocês ouviram Jesus pedir para ele assim: "Faça a confissão dos seus pecados"? Ouviram? Não. Ouviram Jesus dizer assim: "Você é um pecador, mas eu quero que você se converta, e aí então você vem e me segue"? Não é isso que Jesus diz. Jesus não condena, não julga, não pede nada desse homem, não pede sequer conversão, pede apenas que ele venha e o siga. Se a gente lembra daquele relato de outro cobrador de impostos que sobe em cima de uma árvore, Zaqueu, e quando passa Jesus e Jesus o chama, ele logo diz: "Eu vou restituir tudo que eu roubei dos pobres." Ele vai logo se convertendo. Para Mateus, Jesus não pede nada. É esse tipo de misericórdia que nós temos em Jesus Cristo. A gente não dá conta das dimensões dessa misericórdia. Ela é infinita. Ela só quer de nós que nós sejamos capazes de nos aproximar dela. O que Jesus quer é que nós nos aproximemos dele. O que Jesus quer é que nós sejamos capazes de segui-lo no caminho
a transformação certamente vem. No caminho, certamente vem a conversão. Mas o que Jesus espera em primeiro lugar é que seu amor abrace, que seu amor infinito alcance. Cuidado, não vamos fazer desse um chamado religioso demais. Tem gente que interpreta esse chamado como se fosse um chamado vocacional para alguns ministros ordenados, para padres, freiras. Não, é um chamado destinado a todos. Não há exclusivismo em Jesus. Não há prediletos. Há um amor que quer alcançar a todos. Então você deve ouvir hoje assim: vem, me segue. Em qual coletoria de impostos você está sentado? Em qual banco de pecadores você se senta? Todos nós nos sentamos em algum. Certamente um que todo mundo senta é esse, o da coletoria de impostos. A gente não cobra impostos, mas a gente continua julgando os outros. A gente cobra os impostos morais que o outro nos deu, que a gente não dá. Que o outro faça o que a gente não dá conta de fazer. Que o outro seja perfeito, enquanto nós não somos. Nós cobramos com os nossos olhos farisaicos muitos impostos por aí. Que o outro obrigatoriamente nos dê seu amor. Que o outro obrigatoriamente caiba nas nossas expectativas. Que ele funcione como a gente pensa que todo mundo deve funcionar. Que as coisas se encadeiem como a gente imagina, como a gente presumiu no nosso imaginário. Muito cuidado, nós também estamos sentados na coletoria de impostos. Estamos pedindo impostos. Nós temos tanta dificuldade com a gratuidade, que é dar, sem pensar em receber, que é dar, sem exigir devolução. Quase sempre a gente está sentado ali, na coletoria de impostos, cobrando, sem que a gente mesmo não queira ser cobrado, melhor dizendo. Detestamos ser cobrados, é verdade ou não? Odiamos ser postos nesse lugar, mas a gente faz com muita destreza. Vem e segue-me, é o pedido de Jesus, para a gente se levantar desse lugar. Para a gente poder fazer um caminho com Ele, que é o caminho de descoberta da gratuidade. Isso vai uma vida. É menos um caminho religioso, é mais um caminho existencial. Tem gente que está na religião há muito tempo e não aprende isso nunca. Tem gente que vai à igreja sempre, mas custa a tirar dos seus olhos o pesado juízo da coletoria de impostos. E aí, para nos mostrar isso, Jesus agora está sentado na casa de um pecador, e os pecadores vêm todos, porque diante de Jesus eles não se sentem exprimidos, nem oprimidos, eles só se sentem amados. Se o amor não puder transformar ninguém, nada mais vai. Se o amor não puder redimensionar a vida da gente, não vai ter outra coisa que vai funcionar. Se a gente não puder operar com amor e o amor não valer de nada, não vai ter nada que valha. Pois Jesus apenas ama e os pecadores se sentem amados ao lado dele. E ele come com os pecadores. E o Salmo diz claramente: não te sentes com os pecadores. A gente tem até um ditado para dizer isso. A gente conhece você por com quem você anda. Não é assim? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então Jesus estava lascado, porque ele andava com pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, a pior raça de todas. E come com eles, partilha o pão com eles. E aí a gente vai descobrir nesse evangelho que alguns fariseus, homens muito religiosos, é gente que pratica religião todo dia.
É gente que conhece as Escrituras. É gente que vai na sinagoga. Esse povo começa a julgar Jesus. É muito interessante. O cobrador de impostos levantou, mas os religiosos continuam sentados, coletando os impostos morais. E é nesse exato instante em que Jesus anuncia a sua missão. Os sadios não precisam dele, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. São os pecadores que podem se transformar com o seu amor, não ele, com o pecado dos outros. E mais ainda, Jesus diz: eu não quero sacrifícios. A gente devia escrever isso na porta da gente. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. É uma boa tatuagem para fazer. Estou brincando, viu, gente? É uma boa inscrição para fazer. Nas nossas portas, à frente da nossa testa. A gente não aprendeu nada disso ainda. A gente continua exigindo sacrifícios. O nosso Deus é o Deus dos sacrifícios. O nosso Deus tem gostinho de sangue na boca, Ele gosta. Ele exige e gosta dos nossos sacrifícios. Se a gente está sofrendo, tem mais chances disso ser vontade de Deus do que se a gente estivesse feliz. É assim que a gente pensa, geralmente. Porque se a gente estivesse feliz, tem qualquer coisa errada. E qualquer coisa vai azedar a qualquer momento. O nosso Deus quer misericórdia. Será que seremos capazes de compreender isso alguma vez? Que o nosso Deus é o Deus do perdão, que o nosso Deus é o Deus do amor, que o nosso Deus é o Deus que acolhe, que o nosso Deus é o Deus que come com os pecadores, que se aproxima deles, que os levanta, que os leva pelo caminho. Onde é que a gente pôs esse Deus? Porque certamente a gente tem escolhido continuamente o Deus dos sacrifícios. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude, que Ele mesmo, como pedagogo de Deus, escreva no coração da gente: Deus quer misericórdia. Amém.